Olá, eu sou Tânia Miranda e este é o seu Momento com Deus. Então pega a sua Bíblia porque Papos Divinos começa agora. Abra comigo no livro de 2 Reis, no capítulo 4. Eu queria conversar um pouco com você hoje a respeito de família, a respeito da importância do diálogo. Então acompanha aí, começando no versículo 1. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: Como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Traga-me mais uma. Mas ele respondeu: Já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: Vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Nós sabemos o quanto o diálogo é um desafio dentro das famílias. Nos casamentos principalmente. E essa aqui é uma história que nos traz uma reflexão sobre um dos discípulos dos profetas, ou seja, era um homem temente a Deus. Mas o que a gente vê aqui? Ele era um homem que acabou criando dívidas, mas ele não se comunicou com a sua esposa. E ele veio a falecer. Ficou então essa esposa com todas essas dívidas e vindo homens para prenderem os seus filhos. Por conta do quê? Talvez de uma atitude, de uma má administração do marido, de questões que ela não pôde estar preparada e nem sentar junto com o marido para pensar em alguma saída. E aí ela vai procurar Eliseu. Olha a postura correta dessa mulher. Apesar da falta de comunicação, apesar de todo o problema que restou para ela após a morte do marido, ela vai procurar uma ajuda, uma direção espiritual. E nesse momento, o que Eliseu faz? Né? Ele pergunta o que ela tinha em casa, porque ela tinha dívidas a pagar, mas ela não tinha dinheiro. Ela tinha algum bem, né? Ela tinha o que ela poderia oferecer como quitação. E aí ela fala que ela tinha um pouco de azeite. Então ela reconhece, né, que ela tinha ali um pouco de azeite e a partir daquilo o milagre aconteceria. E aí Eliseu vem e fala para que ela procure, né, para que ela peça essas vasilhas emprestadas, para que essa multiplicação aconteça. E eu fico imaginando que foi sendo colocado ali o azeite até que terminasse esse azeite em todas essas vasilhas, para que no final, você viu, ela pudesse vender e pagar todas as suas dívidas. Então, reflita comigo. A omissão dentro de um lar, ela pode gerar problemas gravíssimos. Você, talvez esposa também, deixar de contar algo que está acontecendo de errado, ou deixar de contar algo que está machucando seu coração, ou que está te afastando do seu marido, pode ocasionar um problema muito maior do que aquele problema que você está com receio de falar. Para aqueles que são maridos também. Quantas vezes nós vemos histórias ruins e tristes de maridos que partem e às vezes têm até uma empresa, mas nunca conversou com a esposa sobre o que eles tinham, aonde ele tinha dinheiro guardado, nunca quis ensinar a esposa como administrar aquela empresa. E aí essas esposas e os filhos muitas vezes perdem aquilo que ficou, porque não havia diálogo. Então, por vários motivos, né, por várias motivações, as pessoas podem deixar de ter diálogo. Por medo da outra pessoa, por achar que se compartilhar aquela preocupação vai ser um peso que aquela pessoa vai estar trazendo, então ele não quer levar preocupações, mas eu queria deixar muito pontuado para você, que é através da permissão de expor vulnerabilidades, fraquezas, preocupações, que a gente traz uma conexão entre o casal, que a gente traz uma conexão familiar. Tocando aqui em um assunto muito
delicado, eu diria, que é a incidência da pornografia, né, que a gente percebe muito nos casamentos. E quando não é falado, isso é velado, isso é escondido, ou a esposa desconfia, ou isso acontece com a esposa. Se você não consegue sentar e falar, olha, a minha dificuldade é essa, eu preciso ter acesso à pornografia por conta disso, disso ou daquilo, você não se abre para pedir ajuda, talvez falar assim para sua esposa, olha, eu preciso de você mais próximo de mim, eu preciso que o nosso final do dia, depois de um dia estressante, nós possamos fazer alguma coisa juntos que me distraia, né? Eu sinto que nós estamos distantes, ou eu sinto que nós não estamos conectados sexualmente. Então, muitas vezes é preciso melhorar até mesmo a qualidade sexual da vida do casal. E como que a gente vai melhorar? Conversando. Então, a omissão, eu queria que vocês entendessem, ela não protege um lar. A omissão, ela te leva para um lugar aonde aquela família, aquele relacionamento ou aquela circunstância que você pode estar vivendo, pode trazer o quê? Uma destruição de confiança, uma destruição de sentimento. Então, coloquemos na nossa vida como uma meta, né? Nós precisamos desenvolver o diálogo, porque nós vemos o quanto que famílias, elas desabam. Por quê? Porque o diálogo é trocado por uma aparência de santidade. Então não vamos falar, não vamos dizer que a gente está passando essa dificuldade, vamos guardar entre nós, vamos guardar até de nós mesmos. Então as pessoas têm aquela aparência de que está tudo bem. Vocês já viram aqueles casamentos que a gente fala que são os casamentos que todo mundo diz assim, como que separou? Se eles eram o casal, né, eles representavam aquele casal perfeito, aquela família margarina, né? E muitas vezes o que faltava era diálogo, era conseguir sentar, falar sobre as suas dores, falar sobre as suas carências, falar sobre o que não estava funcionando bem. Para quê? Para que estratégias de aproximação, estratégias de resolução dos problemas pudessem ser traçadas pelos dois. Que a graça e a paz te acompanhem. E se essa palavra falou ao seu coração, compartilhe e seja um canal de edificação. Se você quiser dividir conosco um pouquinho do seu testemunho, nos envie um e-mail para testemunhopaposdivinos@gmail.com. E Deus te abençoe.